O mendigo velho surpreende o milionário ao oferecer seu único alimento e o que diz muda tudo. Vitor era aquele tipo de cara que todos conheciam. Um verdadeiro titã do mundo dos negócios. Seu nome era sussurrado em salões de gala e batidas leves nas mesas dos restaurantes mais caros da cidade. Ele desfilava pelo mundo do luxo, sendo servido por garçons em ternos impecáveis. Mas, no fundo, havia um vazio. Olhando pela janela do seu apartamento opulento. "Quer um? É o meu único alimento", ele disse, com um sorriso que irradiava bondade. Vitor hesitou, mas algo na oferta simples do homem o pegou de surpresa. Era apenas um sanduíche. O que ele queria com aquilo? Era uma armadilha? Ele riu, mas a risada ficou presa em sua garganta. Por que eu aceitaria isso? Quem é você para me oferecer algo? Samuel olhou nos olhos de Vitor e, por um momento, o milionário viu além das roupas rasgadas. "Eu era como você", respondeu o mendigo, calmo. "Um empresário de sucesso. Mas a ambição destruiu tudo." Vitor sentiu um aperto no peito. A história a seguir era uma onda de dor e redenção. Samuel falou das noites insones, dos sonhos que se transformaram em pesadelos, da família deixada para trás. Ele havia perdido tudo em sua busca insaciável por mais, por status, por poder. "Então você se rendeu?" Vitor perguntou, quase desafiando. Samuel balançou a cabeça. "Não. Eu encontrei um novo significado. Amor, conexões reais. Isso é riqueza, meu amigo." Essas palavras ecoaram na mente de Vitor, enquanto o tremor de sua ambição ameaçava engolir sua sanidade. Ricardo estava planejando um golpe e ele sabia. A sombra do passado se aproximava, mas neste momento Vitor se sentia diante de uma bifurcação. O que a conexão com Samuel significava? Um convite à humanidade ou outro caminho para a ruína? Os olhos do mendigo brilharam com uma luz que desafiava a escuridão que envolvia Vitor. O vínculo entre eles começou a brotar uma teia de segredos e revelações. Samuel, um desconhecido, agora parecia um espelho. Assim, à medida que Vitor ponderava a oferta insignificante de um sanduíche, a vida desmoronava ao seu redor. O que ele realmente queria? A amizade com Samuel prometia cura, mas havia um preço a pagar. E quando um sussurro noturno ecoou na mente de Vitor, uma sombra avassaladora deslizou nas sombras do parque, esperando o momento certo para atacar. "Ei!" Ele queria responder, mas as palavras pararam em sua garganta. O mendigo era um enigma, e havia algo em seu olhar profundo que o fazia sentir como se estivesse sendo examinado, exposto. O coração de Vitor disparava. Ele sentia a conexão crescer, mas o medo também o agarrava. "Samuel, é isso mesmo? Você foi um empresário de sucesso?" A pergunta saiu mais ríspida do que ele pretendia. O mendigo assentiu lentamente, como se cada movimento custasse uma eternidade. "Sim, mas a ambição me tornou cego. O que eu conquistei virou areia entre meus dedos. Quando percebi, já era tarde demais." Vitor pensou na sua própria vida. Os negócios o consumiam, e a cada dia aparecia um novo desafio, uma nova traição. A sombra de Ricardo seguia. Havia um nó em sua garganta que não conseguia desfazer. Mas então, um grito cortou o ar. Um homem apareceu, correndo descontrolado em direção a eles, com os olhos arregalados de terror. "Fogo! Fogo!" ele berrou, enquanto arrancava a camisa e corria em direção ao parque, acenando freneticamente. Uma fumaça densa começou a subir entre as árvores.
Os murmúrios entre os frequentadores do parque aumentaram e a tensão ficou palpável. O que estava acontecendo? A fumaça subia rapidamente e o caos se instalou. Vitor e Samuel olharam em volta. As pessoas começaram a correr. O mendigo se levantou, mas Vitor hesitou, consumido pela incerteza. Samuel, o que fazemos? E antes que ele pudesse processar, Samuel agarrou seu braço. Precisamos ajudar. Vá! A voz do mendigo tinha uma firmeza inesperada. Sem pensar, Vitor o seguiu, atravessando a multidão enquanto os gritos ecoavam. O fogo surgiu como uma serpente indomada no meio da praça. As chamas dançavam, ameaçando consumir tudo que tocavam. Vitor sentiu um aperto no peito. Uma sensação de impotência o dominou. Várias pessoas tentavam apagar o fogo com baldes, mas era em vão. Era um espetáculo aterrador, quase surreal. Então, quando tudo parecia estar perdido, algo chocante aconteceu. A mão de Vitor se soltou da de Samuel, e ele viu o mendigo desaparecer entre as pessoas que corriam. Samuel! Vitor gritou, mas a fumaça o envolveu. E uma figura familiar surgiu à sua frente. Era Ricardo! O sócio traiçoeiro, com um olhar de satisfação disfarçada, observando o caos. Nesse instante, Vitor sentiu algo estalar dentro dele. Você está por trás disso? A suspeita e a raiva explodiram como um vulcão. Ricardo não respondeu, apenas sorriu. Você sempre foi cego, Vitor. As palavras cortaram como uma faca. O milionário deu um passo à frente indignado. Mas a fumaça estava mais densa. E quando Vitor tentou se aproximar, a brasa de uma chama próxima explodiu, fazendo-o recuar. Ele viu Ricardo desaparecer na confusão e por um momento ficou paralisado. O que estava acontecendo? O que isso significava? E logo, no meio daquela confusão infernal, Vitor escutou um grito vindo de longe. Samuel! O mendigo estava em apuros. Um pedaço de madeira pegou fogo e ele estava preso. Os olhos de Vitor se arregalaram. Como tudo havia mudado tão rápido! De repente, a vida que ele conhecia estava desmoronando. Correu em direção a Samuel, mas a fumaça o envolveu, quase sufocando-o. Ele estava a ponto de perder tudo novamente. O que aquele homem significava para ele? Como ele pôde valorizar tanto alguém em uma fração de tempo? A cada passo em direção ao perigo, seu coração pulsava, mas uma dúvida profunda se instalou. O que mais ele ainda não sabia? Por que Samuel parecia tão importante? E o que a traição de Ricardo realmente significava para o futuro de Vitor? O último grito de Samuel ecoava em sua mente enquanto a cidade ao redor ardia. E no fundo, uma certeza se formava. A vida de todos estava prestes a mudar. Vitor estava paralisado. A fumaça densa parecia querer engolir tudo ao redor. Ele podia ouvir o grito de Samuel e o coração batia forte no peito, como se quisesse saltar. Ele olhou para o ponto onde viu Samuel desaparecendo e rapidamente decidiu, sem pensar duas vezes, correr em sua direção. Mas cada passo parecia mais pesado, quase como se a cidade estivesse tentando segurá-lo no lugar. A confusão ao seu redor era avassaladora. O fogo estava se espalhando. E as pessoas gritavam, correndo em pânico. Vitor piscou os olhos, tentando focar. Samuel! Gritou de novo, mas não houve resposta. A fumaça preenchia o ar, tornando-o difícil de respirar. Ele se lançou mais adiante. Seus pés se moviam automaticamente em direção ao perigo. Seria insano, mas algo o puxava. Quando estava prestes a alcançá-lo, uma figura surgiu na sua frente.
Era Ricardo, o sócio traiçoeiro, que agora parecia mais um espectro de sua ambição. Parece que o seu novo amigo está em apuros, Vítor, disse ele, com um sorriso que podia cortar. Mas havia algo no olhar dele que fez Vítor hesitar. Era um misto de satisfação e pena? O que ele queria agora? Afaste-se de mim! Vítor bradou, mas Ricardo levantou a mão, como se quisesse acalmá-lo. Calma, calma! Você realmente acha que ele está em perigo? Ou você é que tem medo de prever mais uma vez? Cada palavra era uma adaga, cravando nos medos mais profundos de Vítor. E antes que pudesse responder ou correr, um estrondo cortou o ar. Uma parte da estrutura do parque desabou. E Vítor viu pedras e pedaços de madeira voando. O cenário se transformou em um pesadelo. Muita confusão, muita fumaça, muitos gritos descontrolados. Ele se virou de volta e a imagem de Samuel ardendo em chamas tomou conta de sua mente. Não, não era possível. A dor fez um nó na garganta de Vítor. Enquanto tudo desmoronava, a situação parecia ainda mais insana quando uma mulher desconhecida com uma garrafinha na mão apareceu. Temos que ajudar o mendigo. Ele pode ser a chave. Ela estava ofegante e parecia aflita. Mas a frase dela não fazia sentido. A chave? O que ela queria dizer? Então, uma reviravolta cruel aconteceu. Samuel contou a aparecer, mas não como antes. Ele estava cercado por algumas pessoas que pareciam protegê-lo. O que você está fazendo? Vítor gritou quando percebeu que Samuel não era só um mendigo, mas sim um líder de uma comunidade que lutava contra a opressão de corruptos de negócios como Ricardo. A mulher parecia conhecer Samuel há muito tempo. Ele nos deu esperança. Ele é o único com a coragem para enfrentar corruptos como seu sócio. Vítor ficou em choque. O mendigo que parecia tão quebrado agora se revelava como alguém forte e respeitado. Vítor se sentiu como uma marionete em um jogo que ele não sabia que estava jogando. A verdade o atingia como um soco, e naquele momento o chão sob seus pés tremeu. Colapsos de estruturas, gritos intensos. Ele olhou para Samuel, e o mais chocante aconteceu. O mendigo ergueu as mãos, e com elas apareceu uma aura de luz, revitalizando todos ao seu redor. A ambição não é poder, mas compaixão, Vítor. Uma luz se espalhou e a fumaça começou a dissipar. Vítor sentiu uma onda de confusão e dor. Ele sempre fora consumido por ego e ambição. Mas agora, o que estava acontecendo? Quem era verdadeiramente Samuel? Apenas um mendigo? Ou um homem convertido em algo muito mais? Como tudo se transformara em uma luta maior que envolvia todos eles. Ele se sentou atordoado enquanto sua mente corria. E no momento em que a luz clareava o parque, uma ideia aterrorizante surgiu. Samuel não era um salvador, mas alguém que poderia acabar com tudo que Vítor sempre conheceu. O que aconteceria com eles agora? Com a verdade à mostra, Vítor se pegou pensando: quem era ele realmente sem sua fortuna? Ele estava apenas começando a entender o que significava perder a sua própria identidade e, ao mesmo tempo, descobrir um novo caminho. A tensão elétrica no ar era palpável, e à medida que as chamas diminuíam, a grande pergunta pairava: o que aconteceria com Vítor e Samuel, agora que suas verdades estavam expostas e suas vidas ameaçadas por forças maiores? A fumaça ainda pairava no ar, mas a luz que emanava de Samuel parecia estar dissolvendo um pouco da escuridão. Vítor estava em choque. As revelações sobre Samuel o atingiram como um raio. E Mendigo
não é apenas um homem sem lar. Era alguém que tinha sofrido. Alguém que conhecia a verdadeira essência da vida. Ele lutava contra a corrupção e a avareza. Mas na confusão do caos, enquanto tentava entender tudo aquilo, um som diferente interrompeu seus pensamentos. Um grito cortante. Samuel! O clamor veio de uma mulher na multidão. Vitor olhou e viu ela agarrar o braço de um homem. Era Ricardo. Ele estava cercado, mas o que mais chamou a atenção foi a expressão de desespero em seu rosto. Ele é o verdadeiro traidor. Ele colocou fogo aqui. A mulher insistia, sua voz tremulando entre as chamas. Vitor congelou. Ricardo, o homem que sempre o manipulou? Era ele quem realmente estava por trás do incêndio? O ar parecia pesado. A raiva subiu de Vitor como um vulcão prestes a entrar em erupção. O que ele tão cuidadosamente havia construído estava se desmoronando em meio à fumaça e mentiras. Você, como pode ser tão baixo? Vitor gritou, avançando em direção ao sócio traidor. Ricardo sorriu de forma fria. Você nunca foi bom em perceber, Vitor. O que você chama de ambição foi sempre uma armadilha. E você era o principal isca. As palavras dele eram facas que o feriam, um eco das inseguranças que sempre sentiu, mas nunca quis admitir. Pare com isso! Você está apenas tentando se salvar! Vitor gritou, mas a urgência em sua voz estava começando a se misturar com uma confusão ainda maior. A mulher que havia gritado por trás de Ricardo agora olhava para Vitor. Como se quisesse que ele entendesse algo profundo. Samuel sabe, ele é a única razão pela qual ainda estamos de pé. O fogo foi um aviso, disse a mulher. A determinação em seu olhar deixou claro que havia muito mais em jogo. E foi então que a verdadeira reviravolta ocorreu. Enquanto Vitor tentava processar a informação, um estrondo ressoou. A estrutura do parque estava prestes a desmoronar. No último instante, ele viu o olhar de Samuel se encontrar com o seu. E antes que pudesse reagir, o mendigo correu em direção a uma entrada em chamas, gritando algo que não conseguiu ouvir. Samuel, não! Baixou a cabeça e correu, mas a multidão estava em pânico. Vitor lutou para se concentrar. A pressão aumentava em seu peito. O que Samuel estava fazendo? Vitor sentia que cada batida de seu coração pulsava com uma única pergunta. Ele iria salvar sua vida ou entregá-la pela verdade? E é aí que a reviravolta mais impactante aconteceu. Um pedaço de madeira em chamas caiu, e antes que Vitor pudesse desviar, tentando entender o que estava acontecendo, seus olhos se arregalaram ao ver os documentos dentro. Eram papéis que detalhavam um esquema fraudulento. E pelo que as letras diziam, Ricardo estava envolvido em um jogo muito mais sujo do que Vitor imaginara. Samuel sabia tudo isso. Vitor pensou. No fundo de sua alma, uma nova determinação começou a crescer. Ele não só lutava pela vida de Samuel, mas agora tinha provas que poderiam derrubar Ricardo de uma vez por todas. O fogo ainda ardia, mas a esperança começava a brilhar. Ele levantou a cabeça, orgulhoso, e gritou: Samuel, onde você está? Eu tenho uma forma de parar isso. Mas ao olhar ao redor, não viu mais Samuel. Apenas o caos continuava. Samuel! O grito de Vitor ecoou, mas a resposta que procurava não veio. O que havia acontecido com o mendigo? E como Ricardo estava mais entrosado nas trevas do que qualquer um imaginara. As chamas dançavam ao seu redor, mas em meio ao medo,
Uma certeza crescia. A verdade estava Mas estaria Vitor pronto para enfrentar as consequências disso tudo? Vitor estava em estado de choque. Como tudo havia mudado tão rápido? As chamas ainda dançavam ao redor, famintas, enquanto ele se esforçava para entender o que estava acontecendo. Samuel, onde você está? O desespero apertava seu peito e a imagem do mendigo queimando em meio ao fogo não saía da sua cabeça. Mas a verdade descoberta não poderia ser ignorada. As provas nas suas mãos eram inegáveis. Ricardo tinha que ser parado. Com a maleta de documentos em mãos, ele decidiu que lutaria contra Ricardo. Não apenas pela vida de Samuel, mas por toda a verdade que estava escondida nas sombras. Mas antes que pudesse dar um passo, um estrondo sacudiu o chão sob seus pés. Uma parte do parque desabou, criando uma nuvem de poeira e fumaça. Vitor se abaixou, sentindo o coração acelerar. O caos aumentava. Enquanto tentava se levantar, algo brilhou à sua frente. Um objeto reluzente aparecer onde a poeira deixava uma brecha. Era um anel, mas não era qualquer anel. Ele parecia familiar. Vitor se abaixou tentando pegar e no momento em que o tocou, uma onda de lembranças passou pela sua mente. Era o anel que ele havia dado para alguém muito especial e que havia desaparecido anos atrás. A namorada que deixara para trás na busca pela riqueza. O aperto no peito se intensificou. Naquele segundo, enquanto a realidade o envolvia, Vitor olhou em volta. A multidão começava a revidar contra o fogo, enquanto outros, sem saber o que fazer, apenas corriam em pânico. E entre eles, ele a viu. Era ela, Fernanda. A mulher que havia saído de sua vida. A única que sempre acreditou na bondade dentro dele. E agora ela estava ali, com uma expressão de horror, segurando o filho deles nos braços. Vitor! Ela gritou, a voz tremendo. O que está acontecendo? Por que você está aqui? Ele ficou paralisado. A última vez que a viu, estavam brigando sobre sua obsessão por dinheiro e poder. Agora estava ela em meio a um incêndio, trazendo à tona tudo o que ele havia perdido. Fernanda! Eu não sabia! O nó na garganta era insuportável. A prioridade estava mudando e a luta contra Ricardo parecia distante agora. A emoção tomou conta dele. Samuel está em perigo. Preciso encontrá-lo. Ele pode ser a chave para tudo isso. O olhar dela se transformou de terror em compreensão. Ao mesmo tempo, Ricardo surgiu atrás de Vitor. Ele havia conseguido se afastar da multidão em fuga e agora se aproximava com um sorriso sutil, como se visse tudo se desenrolando como um jogo. Você não está entendendo, Vitor. A verdade é que Samuel é muito mais do que você imagina, disse ele, com um brilho traiçoeiro nos olhos. E você, meu amigo, caiu na armadilha mais uma vez. Os olhos de Vitor se arregalaram. Do que você está falando? E foi quando um grito cortou o ar novamente. Samuel! Ele surgiu, mas não sozinho. Um grupo de pessoas, todas com expressões sérias e decididas, estava ao seu redor. Eram moradores de rua, mas não estavam ali para se refugiar. Eles tinham um plano e ali, diante de Vitor, a revelação mais chocante surgiu. Samuel, Você faz parte disso? Vitor não conseguia acreditar. O mendigo era um líder.
Não apenas alguém à margem da sociedade, mas parte de um movimento para expor Ricardo e sua corrupção. Sim, Vitor, eu sempre soube quem você era. E quem é Ricardo? Samuel declarou com uma confiança que fazia o coração de Vitor. As palavras de Samuel soaram como um trovão. A confusão se transformou em choque. Ele não só havia perdido o que construíra, mas agora percebia que havia perdido as pessoas que realmente importavam. E a última coisa que esperava era que Samuel, o mendigo que lhe oferecera um sanduíche, fosse, na verdade, a peça central de um jogo muito maior. Na fração de segundos que se seguiram, Vitor se viu em uma encruzilhada. Salvar Samuel e se juntar a uma causa. Ou buscar vingança contra Ricardo. Mas enquanto pensava, o chão tremeu mais uma vez e todo o cenário começou a desmoronar ao seu redor, ressaltando o quão curta e frágil a vida poderia ser. E no meio do colapso, a única certeza era que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Vitor estava em estado de choque. Como tudo havia mudado tão rápido! As chamas ainda dançavam ao redor, famintas, enquanto ele se esforçava para entender o que estava acontecendo. Samuel, onde você está? O desespero apertava seu peito e a imagem, as provas nas suas mãos eram inegáveis. Ricardo tinha que ser parado. Com a maleta de documentos em mãos, ele decidiu que lutaria contra Ricardo. Não apenas pela vida de Samuel, mas por toda a verdade que estava escondida nas sombras. Mas antes que pudesse dar um passo, um estrondo sacudiu o chão sob seus pés. Uma parte do parque desabou, criando uma nuvem de poeira e fumaça. Vitor se abaixou, sentindo o coração acelerar. O caos aumentava. Então, enquanto tentava se levantar, algo brilhou à sua frente. Um objeto reluzente aparecer onde a poeira deixava uma brecha. Era um anel, mas não era qualquer anel. Ele parecia familiar. Vitor se abaixou, tentando pegar, e no momento em que o tocou, uma onda de lembranças passou pela sua mente. Era o anel que ele havia dado para alguém muito especial e que havia desaparecido anos atrás. A namorada que deixara para trás na busca pela riqueza. O aperto no peito se intensificou. Naquele segundo, enquanto a realidade o envolvia, Vitor olhou em volta. A multidão começava a revidar contra o fogo, enquanto outros, sem saber o que fazer, apenas corriam um pânico. E entre eles, ele a viu. Era ela, Fernanda, a mulher que havia saído de sua vida. A única que sempre acreditou na bondade dentro dele. E agora, ela estava ali em meio ao incêndio, trazendo à tona tudo que ele havia perdido. Vitor! Ela gritou, a voz tremendo. O que está acontecendo? Por que você está aqui? Ele ficou paralisado. A última vez que a viu, estavam brigando sobre sua obsessão por dinheiro e poder. Agora, estava ela com uma expressão de horror, segurando o filho deles nos braços. Fernanda, eu não sabia. O nó na garganta era insuportável. A prioridade estava mudando e a luta contra Ricardo parecia distante agora. A emoção tomou conta dele. Samuel está em perigo. Precisa encontrá-lo. Ele pode ser a chave para tudo isso. O olhar dela se transformou de terror em compreensão. Ao mesmo tempo, Ricardo surgiu atrás de Vitor. Ele havia conseguido se afastar da multidão em fuga e agora se aproximava com um sorriso sutil.
como se visse tudo se desenrolando como um jogo. Você não está entendendo, Vitor. A verdade é que Samuel é muito mais do que você imagina, disse ele com um brilho traiçoeiro nos olhos. E você, meu amigo, caiu na armadilha mais uma vez. Os olhos de Vitor se arregalaram. Do que você está falando? E foi quando um grito cortou o ar novamente. Samuel! Ele surgiu, mas não sozinho. Um grupo de pessoas, todas com expressões sérias e decididas, estava ao seu redor. Eram moradores de rua, mas não estavam ali para se refugiar. Eles tinham um plano. E ali, diante de Vitor, a revelação mais chocante surgiu. Samuel, você é? Você faz parte disso? Vitor não conseguia acreditar. O mendigo era um líder, não apenas alguém à margem da sociedade, mas parte de um movimento para expor Ricardo e sua corrupção. Sim, Vitor, eu sempre soube quem você era e quem é Ricardo, Samuel declarou, com uma confiança que fazia o coração de Vitor disparar. A batalha aqui não é apenas sobre mim ou sobre você, mas por todos que foram enganados. Você estava tão cego pela ambição que não viu a verdade ao seu redor. As palavras de Samuel soaram como um trovão. A confusão se transformou em choque. Ele não só havia perdido o que construíra, mas agora percebia que havia perdido as pessoas que realmente importavam. E a última coisa que esperava era que Samuel, o mendigo que lhe ofereceram um sanduíche, fosse, na verdade, a peça central de um jogo muito maior. Na fração de segundos que se seguiram, Vitor se viu em uma encruzilhada. Salvar Samuel e se juntar a uma causa. Ou buscar vingança contra Ricardo, mas enquanto pensava, o chão tremeu-ma. No meio do colapso, uma explosão repentina estourou acima deles. Fumaça e destroços acertaram o chão ao redor, e o barulho de metal retorcido e vidro estourado encheu o ar. O caos se transformou em um turbilhão de pânico. Foi quando, no meio dos gritos e da confusão, Vitor viu uma cena que fez seu sangue gelar. Ricardo estava caindo, mas não eram apenas as chamas que o consumiam. Ele não era o único. As pessoas em torno dele começaram a se transformar. Suas feições mudando de maneira grotesca. Vitor percebeu que não eram mais pessoas, mas criaturas horrendas, com olhos afiados e sorrisos desumanos. Ele ficou paralisado. O que está acontecendo? O pensamento ecoava em sua cabeça. Você nunca soube, Vitor. Ricardo, ele é um agente do caos. Peitou Samuel, com um olhar desesperado. Ele não é só um mafioso. Ele está ligado a algo muito mais profundo. As criaturas começaram a se aproximar. E Vitor, por um momento, olhou para Fernanda e seu filho, com medo. Ainda estamos aqui? Você precisa fazer algo, gritou ela. O sangue de Vitor fervia de medo e determinação. Samuel, precisamos sair daqui. Mas o olhar firme de Samuel interrompeu. Não, Vitor. É hora de você decidir quem você realmente é. Não podemos fugir. É hora de enfrentar isso. E com isso, o que estava em jogo se tornava bem mais do que uma simples luta por sobrevivência. Era uma batalha entre luz e escuridão. Os laços que ele havia formado e as verdades que descobrira agora estavam sendo testados ao máximo. E no meio daquele caos, a linha entre amigo e inimigo se tornava mais turva do que nunca. A fumaça cobrindo o chão se espessou, engolindo tudo ao redor. As criaturas se aproximavam.
Samuel erguia as mãos, sua figura emanando uma luz que lutava contra a escuridão avassaladora. O que viria a seguir? Eles teriam força para resistir ou tudo estaria perdido? A incerteza pairava no ar, como o fedor do fogo, enquanto Vítor sabia que sua vida, suas escolhas, tudo estava prestes a se desdobrar de uma maneira que nunca poderia imaginar. Vítor estava em estado de choque. Como tudo havia mudado tão rápido. As chamas ainda dançavam ao redor, famintas, enquanto ele se esforçava para entender o que estava acontecendo. Samuel, onde você está? O desespero apertava seu peito. E a imagem do mendigo queimando em meio ao fogo não saía da sua cabeça. Mas a verdade descoberta não poderia ser ignorada. As provas nas suas mãos eram inegáveis. Ricardo tinha que ser parado. Com a maleta de documentos em mãos, ele decidiu que lutaria contra Ricardo, não apenas pela vida de Samuel, mas por toda a verdade que estava escondida nas sombras. Mas antes que pudesse dar um passo, o inestronto sacudiu o chão sob seus pés. Uma parte do parque desabou, criando uma nuvem de poeira e fumaça. Vítor se abaixou, sentindo o coração acelerar. O caos aumentava. Então, enquanto tentava se levantar, algo brilhou à sua frente. Um objeto reluzente apareceu, onde a poeira deixava uma brecha. Era um anel. Mas não era qualquer anel. Ele parecia familiar. Vítor se abaixou, tentando pegar, e no momento em que o tocou, uma onda de lembranças passou pela sua mente. Era o anel que ele havia dado para alguém muito especial e que havia desaparecido anos atrás. A namorada que deixara para trás na busca pela riqueza. O aperto no peito se intensificou. Naquele segundo, enquanto a realidade o envolvia, Vítor olhou em volta. A multidão começava a revidar contra o fogo, enquanto outros, sem saber o que fazer, apenas corriam em pânico. E entre eles, Enya viu. Era ela, Fernanda, a mulher que havia saído de sua vida, a única que sempre acreditou na bondade dentro dele. E agora ela estava ali, em meio a um incêndio, trazendo à tona tudo o que ele havia perdido. Ele ficou paralisado. A última vez que a viu, estavam brigando sobre sua obsessão por dinheiro e poder. Agora, ali estava ela, com uma expressão de horror, segurando o filho deles nos braços. Fernanda, eu não sabia! O nó na garganta era insuportável. A prioridade estava mudando e a luta contra Ricardo parecia distante agora. A emoção tomou conta dele. Samuel está em perigo. Preciso encontrá-lo. Ele pode ser a chave para tudo isso. O olhar dela se transformou de terror em compreensão. Ao mesmo tempo, Ricardo surgiu atrás de Vítor. Ele havia conseguido se afastar da multidão em fuga e agora se aproximava com um sorriso sutil, como se visse tudo se desenrolando como um jogo. Você não está entendendo, Vítor. A verdade é que Samuel é muito mais do que você imagina, disse ele, com um brilho traiçoeiro nos olhos. E você, meu amigo, caiu na armadilha mais uma vez. Os olhos de Vítor se arregalaram. Do que você está falando? E foi quando um grito cortou o ar novamente. Samuel! Ele surgiu, mas não sozinho. Um grupo de pessoas, todas com expressões sérias e decididas, estavam ao seu redor. Eram moradores de rua, mas não estavam ali para se refugiar. Eles tinham um plano, e ali, diante de Vítor, a revelação mais chocante surgiu. Samuel, você faz parte disso? Vítor não conseguia acreditar. O mendigo era um líder, não apenas alguém à margem da sociedade,
mas parte de um movimento para expor Ricardo e sua corrupção. Sim, Vitor, eu sempre soube quem você era. E quem é Ricardo? Samuel declarou com uma confiança que fazia o coração de Vitor disparar. A batalha aqui não é apenas sobre mim ou sobre você, mas por todos que foram enganados. Você estava tão cego pela ambição que não viu a verdade ao seu redor. As palavras de Samuel soaram como um trovão. A confusão se transformou em choque. Ele não só havia perdido o que construíra, mas agora percebia que havia perdido as pessoas que realmente importavam. E a última coisa que esperava era que Samuel, o mendigo que lhe ofereceram um sanduíche, fosse, na verdade, a peça central de um jogo muito maior. Então, no meio do turbilhão, algo inesperado aconteceu. De repente, um feixe de luz cortou a fumaça e no centro dele surgiu uma figura. Era Maíra, a mãe de Vitor, que ele não via há anos, entrando como uma sombra em sua vida. Ela tinha uma expressão séria e seu olhar um misto de dor e determinação. Vitor, você precisa saber a verdade. O impacto das palavras dela foi como um soco no estômago. Vitor não conseguia absorver tudo. Mãe, o que você está fazendo aqui? Que aconteceu? Sua voz tremia. Ela olhou nos olhos dele e as lágrimas correram por seu rosto. Ricardo não é apenas seu sócio. Ele faz parte de uma rede muito maior. Eu tentei te proteger, mas não consegui. Ele é o responsável pela nossa queda. E eu tenho que confessar. O que ele me fez? O pânico se instalou em Vitor. O que você quer dizer? A última vez que se viram, sua mãe estava fugindo para protegê-lo de uma verdade dolorosa. Isto não é só sobre negócios. É sobre a nossa família, Vitor. Ele é seu pai. E não só isso. Ele te usou como uma ferramenta. Nossos problemas, tudo isso foi orquestrado por ele. A revelação atingiu Vitor como uma bomba. Ele parou, as palavras girando em sua mente. Você está mentindo! Não pode ser! A dor e a raiva transbordavam. Eu desejaria que fosse mentira, meu filho. Mas eu não tenho tempo para explicar. Você precisa derrotá-lo agora! Maíra gritou, enquanto o chão sob eles começava a desmoronar. Tudo estava mudando rapidamente. E enquanto a fumaça se adensava e as criaturas se aproximavam, Vitor percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele não estava apenas lutando por Samuel, mas por um legado. Por uma verdade que estava enterrada sob mentiras e manipulações. O que mais viria à tona? E havia mais revelações secretas à espera para eles serem descobertas? E caos que o cercava parecia insignificante diante do que realmente estava em jogo. Vitor estava em estado de choque. Como tudo havia mudado tão rápido. As chamas ainda dançavam ao redor, famintas, enquanto ele se esforçava para entender o que estava acontecendo. Samuel, onde você está? O desespero apertava seu peito, e a imagem do mendigo queimando em meio ao fogo não saía da sua cabeça. Mas a verdade descoberta não poderia ser ignorada. As provas nas suas mãos eram inegáveis. Ricardo tinha que ser parado. Com a maleta de documentos em mãos, ele decidiu que lutaria contra Ricardo. Não apenas pela vida de Samuel, mas por toda a verdade que estava escondida nas sombras. Mas antes que pudesse dar um passo, um estrondo sacudiu o chão sob seus pés. Uma parte do parque desabou, criando uma nuvem de poeira e fumaça. Vitor se abaixou, sentindo o coração acelerar. O caos aumentava. Então, enquanto tentava se levantar, algo brilhou à sua frente. Um objeto reluzente apareceu onde a poeira deixava uma brecha.
Era um anel, mas não era qualquer anel. Ele parecia familiar. Vitor se abaixou, tentando pegar, e no momento em que o tocou, uma onda de lembranças passou pela sua mente. Era o anel que ele havia dado para alguém muito especial e que havia desaparecido anos atrás. A namorada que deixara para trás na busca pela riqueza. O aperto no peito se intensificou. Ela gritou, a voz tremendo. O que está acontecendo? Por que você está aqui? Ele ficou paralisado. A última vez que a viu, estavam brigando sobre sua obsessão por dinheiro e poder. Agora, ali estava ela, com uma expressão de horror, segurando o filho deles nos braços. Fernanda, eu não sabia! O nó na garganta era insuportável. A prioridade estava mudando e a luta contra Ricardo parecia distante agora. A emoção tomou conta dele. Samuel está em perigo. Precisa encontrá-lo. Ele pode ser a chave para tudo isso. O olhar dela se transformou de terror em compreensão. Ao mesmo tempo, Ricardo surgiu atrás de Vitor. Ele havia conseguido se afastar da multidão em fuga e agora se aproximava com um sorriso sutil, como se visse tudo se desenrolando como um jogo. Você não está entendendo, Vitor. A verdade é que Samuel é muito mais do que você imagina, disse ele, com um brilho traiçoeiro nos olhos. E você, meu amigo, caiu na armadilha mais uma vez. Os olhos de Vitor se arregalaram. Do que você está falando? E foi quando um grito cortou o ar novamente. Samuel! Ele surgiu, mas não sozinho. Um grupo de pessoas, todas com expressões sérias e decididas, estava ao seu redor. Eram moradores de rua, mas não estavam ali para se refugiar. Eles tinham um plano. E ali, diante de Vitor, a revelação mais chocante surgiu. Samuel, você faz parte disso? Vitor não conseguia acreditar. O mendigo era um líder, não apenas alguém à margem da sociedade, mas parte de um movimento para expor Ricardo e sua corrupção. Sim, Vitor, eu sempre soube quem você era, e quem é Ricardo, Samuel declarou, com uma confiança que fazia o coração de Vitor disparar. A batalha aqui não é apenas sobre mim ou sobre você, mas por todos que foram enganados. Você estava tão cego pela ambição que não viu a verdade ao seu redor. Então, no meio do turbilhão, algo inesperado aconteceu. Fernanda olhou para Samuel e então seu rosto se transformou em uma máscara de horror. Não, não pode ser! Ela gritou, sacudindo a cabeça. Vitor franziu a testa, confuso. O que você sabe, Fernanda? A mulher abriu a boca, mas não conseguia encontrar as palavras. Foi então que Samuel fez um movimento brusco, direcionando suas mãos para a multidão. Precisamos nos unir! Eles estão aqui! Mas Vitor, em vez de ouvir, ficou fixado no olhar de Fernanda. Samuel, você é ele! A voz dela tremia. Você é o filho dele! O chão sob Vitor parecia desmoronar. A revelação foi como um choque elétrico. Samuel não é apenas um mendigo ou um líder revolucionário. Ele era o que o pai de Vitor sempre quis que ele fosse. Não, não é possível! Vitor gritou incrédulo. Mas o olhar de Samuel, firme e cheio de dor, confirmou a verdade. Eu não sou seu inimigo, Vitor, Samuel disse, o olhar triste. Eu sou um dos muitos que você, ou melhor, seu pai machucou por ser tão ambicioso. Nós estamos aqui para lutar pela verdade. Mas você precisa confiar em nós. Fernanda pigarreou. Meu Deus, Vitor. A verdade que você sempre procurou.
o que seu pai fez com nossas vidas, com sua vida. E ao dizer isso, a multidão à volta começou a se agitar, rapidamente acrescentando novos ruídos de pânico. Um grupo de criaturas, não mais que sombras disformes, avançava na direção deles, tornadas por alguma força obscura, desencadeada pelas revelações de Samuel. O que mais estava escondido nas sombras? O que essa verdade significava para Vítor, Samuel e Fernanda? Ele estava lutando não apenas por cercar o inimigo, mas também por uma nova realidade, repleta de traições e mistérios, que transformariam o curso de suas vidas para sempre. Vítor estava paralisado. A revelação de que Samuel era seu irmão, o filho de seu pai e o homem que ele sempre quis ignorar, atravessou sua mente como uma lâmina afiada. As sombras se aproximavam, mas sua dor interior estava se tornando mais sólida do que qualquer ameaça externa. Ele olhou rapidamente para Fernanda, que tinha os olhos arregalados, e depois para Samuel, que agora parecia carregado de uma força que Vítor não conseguia entender. Não, isso não pode ser verdade! Vítor gritou, sua voz se elevando acima do caos. Ele estava prestes a si. Vítor, escute-me! Samuel implorou, sua expressão intensa. Não estamos aqui para lutar um contra o outro. Você precisa entender. O pai que teve todos esses anos, ele não é quem você pensa que é. Então, tudo mudou mais uma vez. Do lado de fora daquela confusão, uma figura se destacou no horizonte em chamas. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e uma expressão de terror. Vítor! Ela gritou, seu tom cheio de medo e urgência. Vítor, eu sei a verdade sobre o que aconteceu. Ele ficou paralisado. O que mais poderia existir? O que estava escondido? Quando ela se aproximou, seu rosto se iluminou de forma arrepiante e reconhecível. Era Clara, sua antiga amante. A mulher que, por amor, havia sido cruelmente forçada para fora de sua vida. Clara, o que você está fazendo aqui? Vítor perguntou, ainda atônito. A confusão em seu coração se transformou em um coquetel de emoções, enquanto seus olhos buscavam a verdade nas feições dela. Com um gesto dramático, Clara balançou a cabeça, suas lágrimas brilhando sob a luz do incêndio. É mais complicado do que você imagina. Fui forçada a me afastar porque descobri que Ricardo estava por trás de tudo. Ele nunca foi apenas um sócio. Ele queria controle total. Eu fiz algo. Eu tenho algo que você precisa saber. Isso tem a ver com seu pai, com Samuel e com você. As palavras dela cortaram o ar. Vítor sentiu o mundo girar novamente. O fogo ardia, mas uma nova verdade flamejava em seu coração. O que você sabe, Clara? Sua voz tremia, mas não era só medo. Havia esperança. Eu tenho documentos, provas, mas Ricardo queria me silenciar. Eu quase não consegui. Vítor ficou paralisado. Ele sabia que a batalha logo se tornaria muito mais pessoal do que um simples conflito entre dois sócios. Junte-se a nós, Samuel. Precisaremos de você. Você é forte. Você é parte disso. Não pode deixar isso acabar aqui. Clara gritou. Enquanto a fumaça se adensava, um estalo ressoou atrás dele. Uma luz ofuscante cortou o céu noturno, seguida por um estrondo instantâneo que fez o chão tremer. Todos se viraram para ver. Então, a revelação mais chocante aconteceu. A luz desceu e, com ela, Ricardo. Ele estava cercado por um halo brilhante que parecia absorver a escuridão.
Ah, mas você realmente achou que tudo estava em controle, não é, Vitor? A voz dele soava como um eco distante, mas carregava uma autoridade avassaladora. Eu sei tudo, Vitor. Ricardo sorriu, mas não havia alegria em seus olhos. Samuel, você, Fernanda, Clara, todos são apenas peças em um jogo muito maior. A verdade é que vocês nunca tiveram controle. O que você não percebe é que estou aqui para corrigir um erro que eu cometi. As palavras dele ecoaram, e em um instante, a luz que o cercava explodiu, lançando uma onda de calor e choque. Tudo ao redor começou a desmoronar. Vitor olhou para Samuel e Clara, seus corações pulsando em um ritmo frenético. O que significa isso? E no meio da confusão, a verdade se despedaçava ao seu redor. As sombras se tornaram mais imponentes. As figuras horrendas começaram a se mover. E no caso de assumir o controle, o que Vitor achou que era uma batalha por seu futuro se transformou em uma luta pela própria existência. Clara tinha segredos. Samuel e seu passado surgiram como uma tempestade. E Ricardo estava no centro disso tudo. Um mar de mentiras se formando em algo muito mais mortal. Que futuro poderia surgir daquilo? Que segredos viriam à tona enquanto o inferno se desenrolava ao seu redor? Vitor inspirou profundamente, as chamas iluminando seu rosto, enquanto um novo entendimento começava a nascer. O que se desenrolaria naquelas chamas? O que mais estava escondido sob aquela superfície em chamas? Vitor sentia o coração acelerado, os ecos da verdade girando na sua cabeça. Samuel, com um olhar firme, enfrentava Ricardo, que agora parecia mais um monstro do que um homem. As criaturas ao redor deles se aproximavam, mas Vitor não podia mais se deixar levar pelo medo. Ele respirou fundo e decidiu que a hora da mudança era agora. Samuel, vamos acabar com isso! Gritou, a determinação queimando em sua voz. É isso que precisamos. Já chega de mentiras! Samuel respondeu, sua aura brilhando intensamente. Vitor olhou para Clara, que segurava a maleta com os documentos que poderiam derrubar Ricardo. Ele sabia que juntos eles tinham a chance de derrotar não apenas a corrupção, mas a própria sombra que pairava sobre suas vidas. Clara, você está pronta? Vitor perguntou, enquanto as sombras se moviam como ondas à sua volta. Mais do que nunca, ela respondeu, firme, sem hesitar. Eles correram em direção a Ricardo. O homem estava em pé, cercado pela luz que emanava de Samuel. Mas a frieza no olhar dele mostrava que ele ainda não estava derrotado. Vocês acham que podem me deter? Este mundo pertence aos poderosos. Ricardo gritou, seu tom carregado de desprezo. Mas, quando ele avançou, a luz ao redor de Samuel pareceu pulsar, como se respondesse ao mal que vinha em sua direção. A batalha começou. Samuel começou a canalizar sua energia. Mas Vitor percebeu que precisava agir também. Com a maleta nas mãos, ele se aproximou gritando: Eu sei quem você realmente é, e essa é a sua queda! As palavras de Vitor cortaram o ar, e um estrondo ecoou quando ele jogou os documentos diante de Ricardo. Em um movimento, eles se espalharam, revelando a corrupção exposta. O olhar de Ricardo mudou de desdém para pânico. As verdades escondidas eram mais poderosas do que qualquer um poderia imaginar. As criaturas, antes ferozes, hesitaram, como se a luz que Samuel emitiu estivesse queimando suas sombras. Você não pode esconder a verdade para sempre, Ricardo. Vitor declarou, firme.
E então, no ápice da loucura, algo incrível aconteceu. A luz de Samuel irradiou como um som, ofuscando tudo ao redor. As criaturas começaram a desaparecer e a verdadeira forma de Ricardo começou a se revelar. O que antes era uma figura ameaçadora, agora se tornava um reflexo distorcido de suas próprias ações. Ele estava desmoronando diante deles. Não! Não! Você não pode fazer isso! Ricardo gritou, mas mesmo suas palavras revelavam desespero. Os dois, juntos, haviam enfrentado o mal e revelado a verdade. Com um último esforço, Samuel ergueu as mãos e uma onda de luz pulsou, engolfando Ricardo. Um grito cortante ecoou enquanto a sombra se dissipava. E com ela, todo o peso das mentiras. A escuridão do parque começou a clarear. Quando as chamas se apagaram e a fumaça se dissipou, tudo estava mais tranquilo. Vitor olhou ao redor, sentindo uma onda de alívio. Samuel, Clara e Fernanda estavam ali com ele, todos respirando fundo, livres daquela opressão. Mas uma parte deles sabia que a luta não acabara. As cicatrizes daquele dia permaneceriam para sempre. E agora, Samuel? O que fazemos com tudo isso? Vitor questionou, ainda atordoado. As verdades que se revelaram haviam mudado suas vidas para sempre. Agora, começamos a reconstruir. Precisamos da verdade. Samuel respondeu, o olhar esperançoso, ainda brilhando como uma luz interna que não se apagaria. Sim, temos que lutar pela justiça. Clara se juntou, um brilho de determinação em seus olhos. E pela nossa liberdade, completou Vitor. Agora, parte de algo muito maior do que ele imaginara. O parque estava em silêncio, mas uma nova energia começava a crescer entre eles. Eles não só tinham exposto a corrupção, eles haviam encontrado o caminho de volta para si mesmos. Havia o futuro a ser construído, e eles estavam prontos para enfrentá-lo. Enquanto a luz do dia começava a surgir no horizonte, uma pergunta pensava Vitor. O que realmente representava essa nova vida? Seus olhos se encontraram com os de Samuel, sabendo que juntos seriam mais fortes. Mas um eco de incerteza pairava no ar. E se essa luta nunca acabar? Ele pensou, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Antes que pudesse dar mais um passo, um último chamado para a ação ressoou no fundo de sua mente. Era uma nova oportunidade, um convite à transformação. E você? O que você faria se estivesse em nosso lugar? O que faria se soubesse a verdade sobre aqueles que mais confia? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa jornada a continuar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho enigmático. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar este canal.